Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudo. Hoje nós iremos corrigir as atividades propostas para vocês na aula anterior. E espero que vocês gostem e estudem. Mas antes disso, a tia vai dar umas dicasinhas de estudo, ok? Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. E tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno para as devidas anotações, ok? Nós iremos resolver hoje a página 183, a questão 1, que fala assim: acerca da participação política na Grécia Antiga, é correto afirmar A. Em Espartas, Espartacitas, mulheres e periecos escolhiam membros da Jerusalém. Em Atenas, os eupatridas, mulheres demiurgo e metecos escolhiam seus representantes na Assembleia Popular. C. Em Esparta, os esparastas, ilotas e periecos escolhiam seus membros da Ápera. Em Atenas, apenas os cidadãos participavam da Assembleia Popular. Em Atenas, todos os habitantes da cidade, exceto os escravos, participavam da Assembleia Popular. Na Grécia Antiga, havia diferentes sistemas políticos, a depender da cidade-estado em questão, que é Esparta. Havia um sistema oligárquico, onde apenas a elite da sociedade espartana tinha o direito de participar das políticas. Já em Atenas, havia uma democracia, um sistema onde um número maior de pessoas, os cidadãos, podia participar da política. A definição de cidadão, contudo, excluía mulheres, os escravos, os muito jovens, filhos de mães estrangeiras e muitos pobres. Então, a resposta correta dessa questão é: em Atenas, apenas cidadãos participavam da Assembleia Popular. Entender. Questão 2, página 183. Diz assim: Esparta constitui, em matéria de organização social, a grande exceção na Grécia Antiga. Em virtude de sua estrutura oligárquica e militarista, quanto ao caráter dessa estrutura, pode-se afirmar que uma intensa permeabilidade social possibilitava os servos e escravos chegarem à condição de cidadãos. Essa letra A, gente, ela está incorreta. Por quê? Porque Esparta era uma cidade estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Nascia-se ilota, servo, morria-se. Então, quem era servo, escravo, não chegaria às condições de cidadão. Então, a letra A é incorreta. A letra B diz: a educação realmente era militar. Isso é realidade. Mas esse direito só era estendido aos cidadãos, os esparciatas, e não às demais camadas sociais. Por isso que é errada a letra B de bola. Letra C também está errada. As terras e o direito à educação eram destinados somente aos esparciatas, que eram os cidadãos. Os ilotas somente trabalhavam nas terras como servos. Letra D, ela está correta. Esse grupo seria dos esparciatas, os descendentes dos dórios, que além de cidadãos eram soldados. O serviço militar ia dos 18 aos 60 anos, ok? E a letra E está incorreta, porque os periecos eram homens livres, comerciantes, mas não eram cidadãos. Questão 4, da página 183. Sim. Leia a frase a seguir. É bom deixar bem claro que o regime democrático ateniense tinha os seus limites. Assinala a alternativa em que
apresenta um grupo que tinha direitos políticos durante a democracia antiga na Grécia antiga. Crianças já está descartado, elas não tinham direito. Escravos também, nem mulheres, porque mulheres não poderiam, não faziam parte, não tinham direitos políticos. Escravos também não, só serviam para trabalhar. E crianças também não, porque não tinham idade, né? E estrangeiros também não, que para ter direitos políticos tinha que ser nascidos em Atenas. Já os que tinham direito eram os camponeses, então letra E. Questão 7, da página 184. Na polis grega e no Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações, podendo-se afirmar que tanto na Grécia como em Roma, eram instrumentos vivos e participavam da vida política, respectivamente, bulé e do Senado. Vamos analisar esses itens. Ó, a A seria correta se botasse assim, ó. Os escravos não participavam da vida política nem em Roma, nem em Grécia. Outro erro desse item é citar bulé como uma representação grega, o que também é falso, visto que bulé foi uma assembleia da Revolução Francesa, quase 2000 anos depois da Grécia Antiga. Então, essa alternativa é falsa. Item B diz assim: os escravos podiam pertencer exclusivamente aos cidadãos e realizavam assembleias que defendiam seus direitos. Os escravos podiam também pertencer aos deuses e não somente aos cidadãos. Eles também não tinham a opção de defender seus direitos. Somente o fato de ser humano, ser um escravo, isso já exclui de certos direitos, principalmente políticos. Então, novamente, esse item é incorreto. O item C diz assim: a fonte principal de abastecimento de escravos, tanto em Roma como na Grécia, era o comércio com as tribos africanas. A fonte de abastecimento de escravos na Grécia e em Roma eram os povos conquistados, inclusive de outros gregos na Grécia. Então, por isso que essa alternativa também é falsa. Item D. A invasão da Macedônia na Grécia e as guerras de expansão romanas determinaram o fim da escravidão. Nenhum desses dois acontecimentos determinaram o fim da escravidão. Se os escravos romanos eram obtidos por meio de guerras de conquista, então a expansão romana só pode ter trazido mais escravos e não acabado com a escravidão. Por isso que esse item é falso. E o único item correto: o sistema de produção era baseado na força de trabalho de prisioneiros de guerra ou populações escravizadas. Item E. Essa alternativa ela é correta porque os escravos trabalhavam principalmente no campo, produzindo gêneros agrícolas que abasteciam as cidades gregas e romanos, sendo, portanto, a principal força de trabalho das duas civilizações. Ok? Então, item E é o item correto. 185, questão 8. Diz assim, ó, a denominação Magna Grécia refere-se à letra C, que diz assim: áreas colonizadas pelos gregos no sul da Itália e na Cilícia. A Magna Grécia correspondia à região leste da Cilícia. A oeste estava nas mãos dos cartagineses e o sul da Península Itálica até Nápoles. Ok? Então, letra C de casa. E a última questão, a questão 9, da página 185. Vamos lá. Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos o militarismo. Esse item é verdadeiro, porque isto explica que se explica em parte pelo modelo social e político
diferente nas duas cidades-estados, enquanto os atenienses favoreciam o comércio e a democracia, os espartanos baseavam-se na posse da terra e na expansão militar. Mas por que a B é falsa? A B fala assim, ó, as relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se destacassem na sociedade. É falso, porque as mulheres eram, em Atenas, proibidas de participar da vida pública, não tendo direito a voto e não ocupando cargos públicos, por isso que é falso. E a C, por que ela é falsa? Em Atenas, desenvolveu-se o laconismo e em Esparta, a xenofobia. É falsa porque em Atenas desenvolveu-se a retórica e não o laconismo. E em ambas cidades-estados, todas duas eram xenofóbicas. A D é falsa porque, diz assim, ó, os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania. Em Esparta não havia um conceito amplo de cidadania, sendo o poder político restrito a um pequeno grupo de aristocratas. Ok? Por isso que é falso. E aí o item E que diz: o desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da democracia e o fim da escravidão. Em Atenas, a escravidão não só não acabou, como era justificada por filósofos tão importantes quanto Aristóteles, que viam nela algo natural. Então, por isso que ela é falsa. Então, o item certo dessa questão é o item A. Ok, galera? E hoje nós concluímos mais uma atividade. Estamos com nossas atividades corrigidas hoje. Mas se vocês quiserem rever essas aulas, para anotar algumas coisas que vocês ficaram com dúvida, vocês podem acessar o nosso site, que é www.escolapequenospassos.com.br, e lá vocês terão todo acesso ao nosso conteúdo. E também, galera, não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá é postado todos os dias as atividades diárias de vocês, ok? Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula, galera.